Antes de tudo, quero parabenizar a organização do simpósio aí e toda a equipe envolvida pela garantia de uma mesa desse tipo, com esse tema, porque é fundamental, todos os debates feitos até agora, o que nós vamos discutir nesse momento, ele precede um pouco todos esses temas. Você falar de democracia digital envolve necessariamente questões de acesso, questões de possibilidade de transferência de dados, e não propriamente dito somente as plataformas. Então, a gente vai contar aqui com especialistas, professores, pesquisadores do tema, e a gente conta com a participação de vocês aí nos debates logo depois. Então, eu vou logo compor a mesa aqui, chamar o professor Alexandre Veronese, que está aqui na minha frente, colega da Faculdade de Direito, e professor da disciplina Direito, Internet e Sociedade, lá da nossa FD, daqui do UNB. Chamar o Sivaldo Pereira, da Faculdade de Comunicação, professor do curso de Comunicação Organizacional e pesquisador do Sistema de Políticas Públicas e Participação Direta e Democracia. Obrigado, Sivaldo. Obrigado, Alexandre. E chamar a Flávia, advogada da Proteste, pessoa que acompanha muito esse tema de regulação internet aqui no Brasil, para dar as contribuições dela aí, quanto uma pessoa que tem acompanhado a agenda da pauta do dia sobre esse tema. Eu vou querer estabelecer uma metodologia do seguinte: a gente pode começar daqui para cá e finalizar no inverso. O tempo aí de 15 minutos, quem quiser utilizar menos tempo, pode ser até 15 minutos, por conta do horário, e para a gente garantir um mínimo de debates aí. Então, eu passo a palavra agora para o Sivaldo, da Faculdade de Comunicação, para fazer a contribuição dele sobre esse tema e sobre essa mesa. Está com vocês, Sivas. Bom, boa tarde, acho já, né? Nesse momento, não. Bom dia, quase boa tarde, provavelmente. Espero que as pessoas voltem, estão lá tomando café, já estão rodando por aí. Bom, a minha fala, eu vou falar hoje sobre questões. O título da minha fala vai ser Intermediações Digitais, Democracia e Desafios Regulatórios, certo? É um tema bem complexo, um tema também que está crescendo muito ultimamente. Vários documentos da Unesco, OECD, vários documentos de várias organizações estão tratando especificamente dessa questão das intermediações digitais, certo? Então, inicialmente eu ia fazer uma fala muito em termos de modelo, de questões muito específicas, mas eu sempre acho que há muitas questões de fundo que elas são pouco discutidas, porque muitas vezes a gente acha que as pessoas entendem como funciona a internet, ou como as coisas funcionam, e, na verdade, nós temos algumas dificuldades, muitas vezes, de entender alguns conceitos ou de entender o que significa esta fase, ou, digamos, este momento de novas intermediações digitais. Então, eu preferi fazer uma fala tentar ser um pouco mais didático, no sentido de apontar algumas questões nesse cenário, e aí a gente pode entrar em questões mais específicas. Certo? Ok. Então, primeiro, essa aqui é uma frase de um diretor de um importante jornal europeu, que isso diz muito sobre a nossa visão, a visão geralmente de senso comum, sobre os processos de intermediações, certo? Eu vou ler só para a gente poder ter isso como ponto de fundo, como ponto de partida. Ele fala, veja, isso aqui nas ruas essa visão ela muitas vezes é repetida, mas ela também é adotada por pessoas que trabalham com mídia, trabalham com comunicação e que têm, digamos, visões e têm ações de direções nesses organismos. Ele fala: a internet representa o fim da intermediação. Desaparece o conceito de hierarquia, por exemplo, pois não há uma pessoa que manda e outras que obedecem. Não está lá o Estado ou o padre para dizer o que é importante ou não. Há uma organização da sociedade em rede muito participativa, sem lideranças claras. No caso dos jornalistas, isso nos afeta. Os jornalistas são intermediários entre a realidade e os cidadãos. A partir da internet, as próprias pessoas contam o que está acontecendo com elas sem intermediários. Certo? Então, é uma visão, primeiramente, bastante equivocada, certo? Dado de quanto é complexo hoje os processos de intermediação.
Então, na verdade, não há esse fenômeno que algumas pessoas chamam de desintermediação, na verdade, na prática não existe, certo? Ele existe uma relação muito específica, certo? Da relação interpessoal. Mas no processo macro, na verdade, não há uma desintermediação. Há, na verdade, um processo de complexificação dos processos de intermediação. Na verdade, nós temos muito mais intermediários hoje, certo? Então, eles são muito mais ocultos, eles funcionam de forma muito mais opaca do que antes. E também de forma muito sutil, muito das estruturas dos processos de comunicação, dos processos de tráfego de dados. E, por isso tem muita relevância, porque afeta a forma como nós, como uma série de direitos, uma série de questões de fundo, de relação entre Estado e cidadão, entre direitos, entre organizações, entre empresas, acontece. Então, historicamente, até o século XX, a ideia de intermediário ficou muito concentrada nos agentes que faziam a mediação entre fatos e relatos de fatos, certo? Conteúdos, basicamente, em um sistema de comunicação baseado em circuito integrado. Quando a gente fala de circuito integrado, falando, por exemplo, de mídia eletrônica, certo? Como TV e rádio, que funcionam, basicamente, onde aquele que emite, que produz a informação, ele também detém os meios de produção, os meios de circulação dessa informação. Então, está tudo integrado, colado. Então, não há muita diferenciação entre aquele que produz, aquele que circula e aquele e o processo de tráfego de dados, certo? Então, a televisão, o rádio, as mídias eletrônicas, elas são baseadas nesse sistema de circuito integrado. Diferentemente, certo? A internet, ela quebrou com esse sistema. Então, a internet ela surge, na verdade, com um processo, com o que a gente chama de circuito por camadas, certo? Então, ela não funciona como foi feito, como foi produzido no caso da televisão, do rádio, para ser tudo integrado, tudo sendo produzido por um mesmo intermediário. Então, na verdade, são várias camadas, na verdade, a gente chama de 3 camadas básicas, certo? E, através dessas camadas, isso agem diversos intermediários, com diversas funções. E funções nem sempre, digamos, alinhadas, eles podem também entrar em atritos. Vou falar um pouco sobre isso. Primeiro, para a gente poder entender um pouco isso, eu fiz um anagrama aqui, ele é um pouco simplificado, mas ele ajuda a gente a entender um pouco a lógica de funcionamento da rede, certo? Que é a lógica de como o dado ele digamos, ele ocorre, como ele é transportado. Primeiro, existe uma mensagem, existe um receptor, certo? Então, essa mensagem, certo, esse conteúdo, ela é quebrada em pequenos pacotes, se chama de datagramas. Esses datagramas eles são transportados, certo, separadamente, de forma ágil, para chegar no outro ponto. Então, dentro de cada pacote desses, existem informações sobre o que é esse conteúdo, se é um vídeo, para onde ele vai, de onde ele vem, certo? Para depois ele recompor. Então, ele viaja, certo, através das redes físicas, eu falo sobre isso aqui um pouquinho, e isso pode ter algumas intervenções, pode ter um tráfego mais lento, um tráfego mais rápido, a depender de quem trafega esses dados. Então, alguém produz o dado, esse dado é decomposto, ele é trafegado, e depois ele é recomposto na outra ponta, certo, por outros intermediários. Num processo simples, como a gente fala do rádio e da TV, isso era feito por um só agente, basicamente. Quando a gente fala de internet, não. São vários agentes. Alguns produzem na camada de conteúdo. Outros produzem a plataforma, a ambiência para esse conteúdo se transformar em dado, para depois viajar através da rede, através de uma camada física, para depois se recompactar, certo? Aí a gente chama de 3 camadas básicas por esse dado trafega. Primeiro, a camada de conteúdo, mas já conhecemos, notícias, vídeos, áudios, textos, imagens. A camada lógica, certo? Protocolos, TCP/IP, sistemas de web software, aplicativos. E a camada física, certo? Que ela é bastante robusta e geralmente esquecida por nós. Tá? Então, eu vou falar sobre um pouco delas e vou me concentrar nas 2 últimas, que até porque a primeira a gente já conhece bastante, certo? Bom, mas eu vou falar um pouco. Então, primeiro, a camada de conteúdo, ela provê interpretação, certo? Cada camada dessa tem funções diferentes hoje. Então, a camada de conteúdo provê interpretação. Então, a disputa é por interpretar a realidade. Ainda falando de jornalismo, e aí a gente vê os vários debates, por exemplo, sobre impeachment, sobre outros tipos de conteúdos, onde a disputa é como interpretar a realidade, qual a versão que vence, certo? E aí a gente conhece bastante as diversas questões que envolvem a produção de conteúdo de jornalistas e outros intermediários na camada de conteúdo. Na camada lógica, ela provê ambiência.
o ambiente onde essa mensagem é construída, de que forma ela é circulada, certo? De que forma ela interage com outros usuários. Então, a camada lógica ela provê ambiência, e a camada física provê infraestrutura. A internet só funciona porque existem coisas físicas, certo? Enterradas embaixo da terra, como os backbones e backhouse, e também embaixo do mar. Então, só existe por causa disso. E alguém é dono disso e alguém manda nesse tráfego de dados. Então, vou falar um pouco sobre essas coisas. Então, primeiro, na camada física, certo? Nós temos os consórcios de backbones. Quem são os agentes que atuam nessas camadas? Na camada física, qual o tempo está aí? Isso eu queria saber, esse é o meu medo. Camada física, vou acelerar. Backbones, fala sobre isso. Empresas de telecomunicações, certo? E outros provedores de acesso. Na camada lógica, plataformas de redes sociais, sistema de indexação, aí eu falando de Google, por exemplo, aplicativos web, que nós usamos nos nossos celulares. As camadas de conteúdo, mídia, blogs e usuários. Então, são esses diversos atores que estão nessas camadas. E cada camada dessas, as camadas são interdependentes, certo? Uma depende da outra. A camada física ela é primária porque sem a camada física, nada circula. Mas, sem as inovações da camada lógica, a camada física é apenas um monte de emaranhado de fios sem nenhuma função. E, sem a camada de conteúdo, a camada lógica são apenas códigos vazios e a camada física é apenas um grande emaranhado de fios sem funções. E uma depende da outra. Inovações de uma camada afetam a outra camada. Quando alguém inventou o MP3 na camada lógica, isso afetou toda a estrutura e o tráfego de dados na camada física, certo? Quando se descobriu a fibra ótica, isso afetou toda a produção de tráfego de dados na camada lógica e de conteúdo, e vice-versa. Elas são interdependentes, certo? Embora elas funcionem com lógicas próprias, com atores próprios. Então, para a gente começar a perceber como é complexo essa relação dos intermediários, muito, muito diferente do que foi até então nos meios de comunicação tradicionais eletrônicos. Então, isso também implica uma série de esses intermediários que atuam nessas camadas, eles atuam e tem uma série de poderes, certo? Ou de violações que também acontecem nessas camadas. Então, na camada física, você pode ter discriminação do acesso, certo? Você pode ter desligamento do acesso, shutdown, você pode ter tráfego de dados discriminado, você pode ter vigilância e coleta de metadados. Eu falei de metadados aqui, não de dados necessariamente. Na camada lógica, manipulação de ranking de busca, certo? Desindexação ou não visibilidade, delisting, vigilância e coleta de metadados, remoção de conteúdo, remoção e inativação de perfis, priorização e hierarquização de conteúdo. Na camada de conteúdo, produção de conteúdo falso, tá? Difusão de conteúdo falso, violação de direitos civis, etc. Então, são algumas dos poderes e das possíveis violações que os atores agem nessa camada. Da camada de conteúdo, eu vou pular um pouco disso aqui, que a gente já conhece um pouco de como funciona, certo? Mas a coisa interessante de frisar aqui, pela falta de tempo, mas a coisa que é importante frisar aqui é que, na camada de conteúdo, a intermediação ela ficou mais evidente, certo? Então, hoje, por exemplo, quando jornalistas colocam conteúdos ou quando alguém coloca algo no blog, você tem como checar se aquilo, de algum modo, a origem daquilo. Antigamente, o pessoal produzia alguns relatórios em algumas organizações como a Unesco e apenas jornalistas tinham acesso àquele relatório, porque ele era físico, ele ficava lá na Suíça e a Unesco, a ONU, mandava aquele relatório para algumas redações. Então, os intermediários, os jornalistas, interpretavam aqueles relatórios, colocavam e produziam, a partir dali, matérias, hierarquizando ou omitindo algumas informações. Hoje, esse mesmo relatório ele é lançado na Suíça e depois ele é posto online. Então, você consegue visualizar a matéria sobre o relatório e o relatório ao mesmo tempo. Você consegue perceber, você evidencia a intermediação, você evidencia o que foi editado e o que foi hierarquizado. Então, isso tornou, mesmo no âmbito dos jornalistas, da produção de conteúdo, isso tornou a intermediação muito mais evidente e muito mais complexa do que era antes, certo? Vou passar para adiante, que nos interessa. Aqui é a camada física, tá? Na camada física, basicamente, ela é composta de 3 grandes áreas: os backbones, os backhouse e a última milha. Vou dar uma analogia que eu faço em sala de aula que funciona de algum modo, embora é um bem grosso modo. Os backbones seriam como as grandes rodovias, as BRs. Então, elas ligam grandes áreas, fluxo rápido, certo? De 100 por hora, certo? De dados. Os backhouse, digamos, que seriam as avenidas de uma cidade. São as vias rápidas, mas dentro de uma localidade que ligam, por exemplo, áreas, bairros, etc. E tal. A última milha seria a rua. É aquele último trecho que chega na casa do usuário, certo? Então,
Você só sente no seu celular, certo? No seu computador, na verdade, a última milha, certo? Você sente isso, por exemplo, o Wi-Fi que chega aqui, o cabo da conexão a cabo que chega aqui é a última milha. Você só sente o backbone e o backhaul está um pouco distante e ele é feito basicamente de fibra ótica, que a gente geralmente não tem. O Brasil há poucas experiências de fibra ótica em casa, certo? A fibra ótica geralmente ela está posta antes da última milha, certo? E acontece que há vários problemas de regulação. Por exemplo, no Brasil, quem atua em todo o processo de tráfego de dados, geralmente é uma empresa de telecomunicação, certo? Porque nós não temos, por exemplo, políticas de desagregação de rede. Então, por exemplo, você pega uma net da vida e ela atua em todo o processo. Em alguns países, principalmente países europeus, eles fizeram uma política de desagregação de rede para você criar uma competição artificial, que a gente chama de... então, é você impedir, por exemplo, que algumas empresas, como o Oi ou como o NET, trafeguem dado em todas as camadas, backbones, backhauls e última milha. Fala assim, você só pode operar no backbone ou no backhaul, você não pode operar na última milha. E aí, na última milha, várias outras pequenas empresas é que operam e você cria uma concorrência. Então, no Brasil, nós temos um alto índice de concentração, justamente porque a regulação não possibilita, ela permite que as empresas de telecomunicações operem digamos, o tráfego de dados desde os backbones até a última milha, que é um problema em termos de regulação. O que quer dizer aqui, em termos gerais, é que é preciso criar, se você não cria mecanismos regulatórios nas camadas, as camadas passam a atuar e isso afeta muito a forma como isso funciona na prática. Então, por exemplo, você é refém de 2 empresas de acesso à internet em Brasília, por exemplo. Eu sou refém. Eu sou puto da vida com certa empresa, eu mudei para outra e fiquei puto da vida com ela e não tem mais para onde ir. Não tem mais, porque simplesmente eu sou refém delas. Não tem mais para quem apelar. 1 minuto, é muito difícil falar sobre esse minuto, eu vou avançar aqui. Vamos avançar aqui um dado interessante, certo? São os backbones ultramarinos. As pessoas às vezes não sabem disso, mas eu falo isso porque, embora as pessoas não percebem que a internet ela é física, certo? Ela não é satélite, não é Wi-Fi. No fundo, sempre tem um cabo ligado em algum lugar e ele é físico. Para todo mundo trafegar dado online, para todo mundo tirar foto no Facebook de um seminário, de prato de comida e colocar online, gravar vídeo, é muito dado que se trafega. Só se trafega através de mecanismo de estrutura física. E a estrutura física foi aumentando com o tempo e o mundo foi cada vez mais ficando emaranhado de cabos e cabos e cabos. Cabos ultramarinos e cabos terrestres enterrados no fundo do mar ou enterrados, digamos, aqui mesmo. Na UNB tem vários fibra ótica integrada com a relação de pesquisa. Então, aqui, por exemplo, em 1995, certo? Os backbones ultramarinos. E aí, eu passando aqui alguns anos, a gente vai ver como isso vai ficando complexo, certo? 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Esses são os backbones existentes no mundo hoje. Se quebra um cabo desse, não tem internet em uma região inteira. Os tubarões adoram esses cabos, descobriram isso recentemente, mas já estão dando um jeito já. Existem vários navios que ficam circulando, certo, consertando esses cabos. Mas eu falo assim, se um cabo desse quebra, para a internet é uma área, para. A questão é que tem muitos cabos, então, perceba que tem um país ali, certo, que ele é um grande hub de conexão. Qual é? Estados Unidos. Percebam no Pacífico Sul, o grande vazio do Pacífico Sul de cabos. Existem cabos entre o Chile, veja só, e olha para o hemisfério norte, o quantos cabos tem. Onde tem backbone, tem internet boa e funcionando rápida. Onde não tem backbone, não tem internet boa funcionando rápido. Às vezes nem tem internet, na verdade. Então, percebam que, se eu quero trafegar um dado para a África, eu preciso mandar esse dado para onde? Para os Estados Unidos, certo? Se eu quiser mandar um dado para a China, isso vai para onde? Para os Estados Unidos. Então, todo o tráfego de dados, basicamente, nós temos uma ligação com a África, que é uma ligação de um cabo que ele basicamente não trafega dados digitais, ele trafega dados telefônicos. E é um cabo com uma capacidade muito pequena. E, então, esses são os cabos existentes, esses são os cabos em construção. Certo? Existentes, em construção, tem a previsão até 2017, 2018 e vai adiante. Os vermelhos são em construção. Então, o que quer dizer? O mundo está sendo emaranhado de cabos.
Quem são os donos desses cabos? Grandes empresas de telecomunicações fazem consórcios, certo? Então, essas empresas mandam esse tráfego de dados. E você precisa criar regras, certo? Para que essa coisa funcione, para essa coisa não... Por exemplo, nós temos ali uma dependência absurda dos países do norte, com os Estados Unidos, e nós não temos, por exemplo, conexões com a África direta ou com o Pacífico. E nem o Chile tem, por exemplo, certo? Então, quase ninguém, na verdade, quem tem conexão são os Estados Unidos, basicamente. Então, ou você cria políticas públicas para você minimizar essa dependência, ou nós vamos ficar altamente, cada vez mais dependentes de países do hemisfério norte. E aí que entra o Estado, certo? Para você pensar em criar modelos para criar consórcios públicos que seja, certo? Para criar mecanismos para minimizar essa dependência e fazer com que o país seja menos dependente de outras regiões. Vou avançar aqui, certo? Como são criados esses cabos? Simples. Você pega um navio e enfia o cabo embaixo do mar, certo? Mas não é tão simples assim. Antes você faz um mapeamento, se tem vulcões subterrâneos, se tem terremoto, depois você vai enterrando o cabo, um robô vai passando, vai enterrando o cabo, isso demora alguns anos, certo? Para poder a coisa funcionar. É um grande investimento. Então, geralmente, as empresas de telecomunicações, elas se unem para criar um cabo, e elas são donas do cabo. Não tem quem mande ali. Então, precisa criar regulação e precisa criar mecanismos para minimizar essa dependência e criar regras, porque nós vivemos através desses cabos. Eu costumo dizer que, até falei no próximo slide, certo? Que, por exemplo, aí falando da camada lógica, a importância da camada lógica, eu vou avançar um pouco mais, o meu tempo já acabou, é justamente que nós não vivemos com o meio de comunicação, como vivíamos com a televisão ou com o rádio, certo? Nós vivemos através deles. Faz muita diferença isso. Então, nós vivemos através das redes sociais, nós vivemos através da internet. Nós não vivemos com a televisão, nós vivemos com ela, nós vivemos com o rádio e vivemos com o impresso. Na internet, nós vivemos através delas, nós vivemos através das redes sociais. Se desliga o Facebook e o Google, as pessoas entram em pânico, não sabem mais viver, certo? Então, há uma dependência muito grande, porque nós vivemos através dela. E vivemos através desses cabos também. Então, isso altera muito a forma como nós digamos, discutimos e produzimos conteúdo e nos relacionamos, o que é mais importante. Então, vamos avançar para finalizar. Então, na camada lógica, nós vivemos através desses ambientes. A camada lógica, eu falando de Facebook, aplicativo, já não é mais a camada física, habilita em desenho as diversas formas de expressão online. O design nem sempre dita como nos comunicamos, mas determina a forma como nos comunicamos. O Facebook não diz como eu me comunico, mas ele determina a forma como eu me comunico. Quem vai estar no meu timeline, certo? Ou como eu vou me expressar através de que tipo de mecanismo de design. Os algoritmos estipulam regra de visibilidade e regra de interação, que é mais complicado. Eu ia falar sobre cada um desses pontos aqui, mas não vai dar para falar, então vou só citar. E ampliam drasticamente a capacidade de monitoramento. Então, exige mais elementos de regulação também na camada lógica, e nós temos muito pouco sobre isso. Aqui tem um mapa, por exemplo, de 2009, que mostra algumas redes sociais generalistas no mundo, certo? O rosinho do Brasil ali era o quê? O Orkut. O Brasil era uma coisa muito curiosa. O Brasil e a Índia adoravam o Orkut. Eu lembro quando fui morar nos Estados Unidos em 2007, você perguntava, você tem redes sociais? Tem Orkut. Eles diziam, what? Eles não sabiam o que era aquilo. Então, depois aqui, o que aconteceu? 2009, 2012, certo? O azulzinho ali é o Facebook. Então, na camada lógica, se na camada lógica física nós temos alto nível de concentração, na camada lógica também temos, certo? Então, o Facebook basicamente dominou o mundo, tem poucas coisas ali ainda que estão, isso claro, em redes generalistas. Então, finalizando aqui, há um alto nível de concentração, certo? Nas camadas desses intermediários que agem. Há pouca transparência das atividades dos diversos intermediários, não há transparência basicamente nenhuma em alguns casos. Você não faz a mínima ideia como o Facebook, como o Google faz esses algoritmos. No Google, apenas 10% das pessoas vão até a terceira página para fazer pesquisa de busca. 90% para antes da terceira página. Isso quer dizer que o que tiver na primeira página é o que vai ser visível. O que tiver na segunda página, quinta página, é invisível. Então, quem determina são os algoritmos. Como esses algoritmos funcionam, é uma incógnita. Ele publicava isso lá no comecinho, hoje não publica mais. Então, determina o nível de visibilidade. Então, a regulação subnacional influencia a atividade dos intermediários. Havia muito mito de que a regulação da internet só pode ser internacional, não adianta ser nacional. Não. A regulação subnacional, ela funciona e altera muito os ambientes
desses, como funciona o ambiente, como funciona a internet. Que o diga a China, certo? Que o diga outros países. A regulação pode afetar o modus operandi das 3 camadas, consequentemente o papel dos diversos intermediários. E isso está se consolidando agora, certo? Então, o processo de desenho de regulação acontece agora. Então, o que nós decidimos agora, o que for decidido, não nós decidimos, na verdade, o que eles decidirem agora, certo? Isso pode alterar toda a forma como nós nos relacionamos, como nós trafegamos dados, como nós nos comunicamos, ou melhor, como nós vivemos. Então, isso está sendo decidido agora e muitas vezes aparece como debate técnico, na verdade é um debate altamente político e ele fica muito frouxo em termos de debate técnico. Para finalizar, há muitos elementos que configuram um cenário de violação de direitos através desses vários intermediários. Direito à comunicação, direito à informação, à liberdade de expressão e à privacidade. Então, há muitos problemas que a regulação precisa ser colocada. A regulação significa preservar direitos, certo? Não apenas fazer com que o mercado funcione. São as duas coisas paralelas. E ainda há muito debate a ser feito em torno disso. A gente pode aprofundar isso aí durante o debate. Obrigado. Desculpe a demora. Obrigado, professor Sivaldo, da Faculdade de Comunicação daqui da Universidade de Brasília. Eu acrescentaria um elemento também do debate político e econômico, não é? Tanto na questão, por exemplo, das páginas do Google, se você pagar por anúncio, o anúncio pode figurar sempre na primeira linha, na primeira coluna, na primeira página, ou seja, quem tem mais dinheiro pode pagar mais e, consequentemente, aparece mais vezes, quanto no debate político de regulação que está norteando o parlamento, que eu acho que a Flávia e a Veronese vão contribuir nesse ponto logo mais.